E aí, meu povo, como vocês estão? Mais uma semana nesse esquema aí de videoaulas. A gente vai começar um capítulo novo, é o capítulo número 6, e a gente vai falar sobre a Europa. A gente vai entrar agora nas aulas de geografia física de fato, tá? A gente vai começar a falar sobre os continentes, sobre os países desenvolvidos, e a gente começa pela Europa. Só que sempre, quando a gente vai começar um novo continente, falar sobre uma nova região, a gente precisa falar sobre os seus aspectos físicos. E hoje a gente vai falar sobre o relevo e a hidrografia da Europa, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a Europa é um continente que apresenta uma grande quantidade de países, é um continente relativamente pequeno. Essa parte da Europa que a gente enxerga aqui no mapa, ela cabe dentro do Brasil, para vocês terem noção da pequena extensão territorial do continente europeu, tá? Só é maior que a Oceania. Enfim, a gente percebe também a partir dessa imagem que a Europa ela é muito recortada, né? Ela não é retinha ou curvilínea, ela tem muitas reentrâncias, muitas saídas para o mar. Isso significa que a Europa ela apresenta muitos acidentes geográficos. Então, quando a gente fala de acidente geográfico, a gente está falando de formas de relevo, de planaltos, de planícies, de rios, de penínsulas, enfim, a gente fala sobre as características europeias. Eu coloquei esse mapa geral aí, mas esqueçam ele por agora, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o continente europeu ele é limitado, né, em sua porção norte pelo oceano glacial aqui, ou pelo mar glacial ártico, tá? Nessa regiãozinha norte. Toda a parte oeste da Europa é limitada pelo Oceano Atlântico e na porção sul ela é limitada ao Mar Mediterrâneo. A Europa ela não faz fronteira com a África. Aqui a gente tem um canal, que a gente vai falar daqui a pouquinho que é. E ela faz fronteira, obviamente, com a Ásia na sua porção leste e sudeste. Os Montes Urais, que é essa regiãozinha montanhosa de número 8, é a regiãozinha dos Montes Urais que faz a fronteira da Europa com a Ásia. Sem falar também que a gente tem outros dois canais aqui na Turquia, né, que liga a Europa à Ásia, ok? Então a Europa ela apresenta limites bem demarcados, né, principalmente por regiões oceânicas, Oceano Atlântico, né, o Mar Mediterrâneo, a gente tem o Mar Negro, o Mar Cáspio, e o único continente que a Europa faz divisão por terra é a Ásia, que vocês não estão enxergando porque minha câmera está aqui, mas tenha fé, ó, toda essa área aqui é a Ásia. Tudo bem? Partindo agora para os nossos estudos, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos básicos. O primeiro é o conceito de relevo. O relevo nada mais é do que a forma da superfície terrestre, como a superfície terrestre se transformou ao longo desses milhões, bilhões de anos, tá? E tem dois conceitozinhos novos, pelo menos pra gente, né, no 8º ano, que são os conceitos de península e de estreito, tá? A península nada mais é do que uma extensãozinha de terra que avança em direção ao oceano, que se estende em direção ao oceano, e ela é cercada por água por quase todos os lados, né? Menos um que liga ela ao continente. Eu vou avançar aqui que a gente vai entender o que é uma península. Vocês estão vendo a Itália aqui? Certo? A Itália, ela tá ligada ao continente nessa regiãozinha, certo? Só que ela avança em direção ao Mar Mediterrâneo. E percebam que ela é cercada por água por todos os lados, exceto esse que está ligando ela ao continente. Então essa é a definição mais simples que a gente tem de península. A península nada mais é então do que uma regiãozinha que avança em direção ao oceano, certo? Ela é cercada por água por quase todos os lados, exceto um que ainda está ligado ao continente, tá? Voltando, a gente tem o conceito de estreito.
O nome estreito é bizarro, porque é um canal estreito, é um canal pequeno e fino de água que vai ligar outras duas áreas oceânicas ou marítimas maiores e vai separar duas terras, dois continentes, duas ilhas, enfim. O que nós temos aqui no número 6 é um canal. Não dá para ver direito? Dá para ver sim. A gente tem aqui uma pequena linha de mar, certo? Que é o Estreito de Gibraltar. Esse cara, como a gente falou, ele é uma pequena área, né, de água que está ligando duas áreas maiores de água, que são o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Então tenho duas grandes superfícies líquidas aqui, certo? O Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. E aqui eu tenho um estreito, né, que é um canalzinho pequenino de água que liga essas duas regiões. E perceba, eu tenho terra de um lado e terra de outro. Ok? A gente tem inúmeros estreitos, inúmeros canais, inúmeras penínsulas dentro do continente europeu, e é justamente isso que a gente vai falar agora. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre as penínsulas. As penínsulas europeias, elas são as penínsulas Escandinávia, que é de número 1 aqui, que eu circulei para vocês, tá? Então, Suécia e Noruega, número 1, Península Escandinávia. A gente tem a Península da Jutlândia, que é a Dinamarca, que é essa reentrânciazinha, esse dedo meio torto, tá? Que também está circulado. A gente tem a Península Ibérica, essa vocês lembram das aulas de história, né? Que é composta por Espanha e Portugal, número 3, também é uma reentrância, né? Uma reentrância não, né? Uma extensão, um avanço do continente em direção ao oceano. A 4, que eu já falei, que é a Itália, Península Itálica. E a gente tem a de número 5, que é a Grécia. A Grécia também é uma península, ela avança em direção ao Mar Mediterrâneo. Também é uma península, ela é chamada de Península Balcânica. Por que eu fiz isso? Porque vocês têm que saber, presta atenção aqui, vocês têm que saber quais são essas penínsulas e as localizações. Então o mapa de vocês na apostila deve estar aí circulado também, né? Grifem os números 1 a 5 e depois marquem na apostila de vocês também essas áreas, ok? Eu espero. Mentira, não vou esperar não. Dá um pause aí e faz esse mapa. Agora eu vou para outra parte. A gente vai falar sobre os estreitos e canais, certo? Os estreitos, como a gente falou, eles são pequenas porções de água que ligam duas áreas maiores, tá? De água. Um oceano, um mar, dois mares, dois oceanos, enfim. A primeira área de estreito que vocês devem saber é o Estreito de Gibraltar número 6. Já grifa ele e marca no mapa também, lá embaixo, na fronteira da Europa com a África. Aliás, o Estreito de Gibraltar ele é muito estreito mesmo, de um ponto, né, ou na Europa ou na África, você consegue ver o outro continente. São mais ou menos aí 13 a 14 quilômetros só que separam os dois. Não dá para nadar, né? Aliás, quando a gente for falar sobre a população europeia, a gente vai falar sobre migrações. Daí a gente vai entender a importância do Estreito de Gibraltar. Ele é administrado pelo Reino Unido, tá? O Reino Unido que manda nessa paradinha aí. Bom, outro estreito ou canal importante que a gente tem é o de número 9, que é o Canal da Mancha, que está aqui, ó. Que ele liga a França até a Ilha da Grã-Bretanha, até o Reino Unido, certo? E tem outros dois importantes também, que são os de número 7 e número 8. Estreito de Bósforo e Dardanelos, que fazem a ligação da Europa com a Ásia. Eu esqueci de colocar a setinha, mas pode grifar também o 7 e o 8. Então a gente tem o 9, que é o Canal da Mancha, o número 6, que é o Estreito de Gibraltar, e os números 7 e 8, que são os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Ok? De novo, dá o pause aí, faz o mapa, atualiza ele, grifa tudo bonitinho. Beleza?
Partindo agora para as ilhas e arquipélagos, pô, ilha é um acidente geográfico bastante simples, né? Uma porção de terra que é cercada por água por todos os lados. E o arquipélago é o conjunto de ilhas. Eu separei para vocês algumas também, tá? Primeira é a região das Ilhas Britânicas, né? Reino Unido e Irlanda, 2 países. A gente tem também a Islândia, de número 12, tá? A gente tem Chipre, de número 20, que é um paizinho também aqui. E separei outras aqui. A 17, que é a Ilha da Sicília, muito importante quando a gente for falar sobre as migrações também. Ok? Então, 13 está marcado no mapa. Ilhas Britânicas mais Irlanda. 12, Islândia. 17, a Sicília. E o número 20 é a regiãozinha de Chipre, que é um país independente. Ok? Fechou. É isso que vocês têm que fazer. Então o mapa de vocês tem que estar marcado todas essas partes aí. Ok? Tem que estar bonitinho, pintadinho. Quiser fazer cor diferente para identificar, fica à vontade, desde que você lembre todos esses acidentes geográficos. Em Marcos, é muita coisa. Pense por outro lado. Eu poderia ter pedido todos para vocês, mas não. Certo? Partindo, quando a gente fala da Europa, quando a gente fala sobre o relevo, a gente consegue identificar 3 grandes compartimentações de relevo na Europa. Para entender o relevo da Europa é chuchu beleza. Porção norte, porção central e porção sul. No norte predominam montanhas antigas e planaltos muito desgastados por conta da glaciação. Já vou falar o que é glaciação, fique tranquilo. No centro da Europa a gente tem a região de planícies, ou seja, uma região mais plana e mais baixa do relevo, que acumula sedimentos. Tá? Eu tenho planaltos, gastos, mas o predomínio são de planícies. E no sul da Europa, que é uma área ali de encontro tectônico, né? As placas tectônicas estão em constante movimentação, é uma área de instabilidade geológica. Instabilidade geológica significa que eu tenho movimentação das placas tectônicas, terremoto, vulcanismo e formação dos dobramentos modernos, as famosas montanhas, as famosas cordilheiras, que é o que predomina no sul da Europa. E, aliás, são as formas de relevo mais elevadas do continente. Vamos lá. Falando então sobre o relevo, a gente tem este mapa lindo, bonito e maravilhoso, igualzinho que vocês têm na apostila, certo? E sim, vocês vão ter que saber também a localização de cada um desses pontos. Bom, planície, vocês têm que saber a planície 1, 2 e 3, porque elas são meio que uma continuaçãozinha, né? Apesar de a gente ter uma área de planalto aqui, que é o planalto central russo, o número 3 ele continua, tá? A gente pode dizer que toda essa região zona aqui é a área do planalto russo, do planalto não, desculpa, a área da planície russa, é uma área bastante plana e a gente vai entender daqui a pouco como que é plano mesmo. Enfim, então vocês vão ter que saber quais são as planícies. 1. Planícies dos Países Baixos, Holanda. Planície de número 2, planície germano-polonesa. Germano da Alemanha e polonesa da Polônia. E a 3 é a planície russa. Percebam que todas elas continuam, né? Se estendem. Então vocês vão ter que saber, sim, a 1, a 2 e a 3. E está demarcado aqui para vocês o que vocês vão ter que circular também aí, saber a localizaçãozinha delas. Beleza? De novo, pausa aí o vídeo e preenche, grifa, enfim, dá destaque, faz o que você quiser aí, mas tem que lembrar a localização e quais são essas formas de relevo. É meio decoreba, é chato, eu sei, mas é necessário, tá bom? Sobre os planaltos e as montanhas velhas. Montanha velha é porque se formou há muito tempo, certo? 700, 800 bilhões de anos atrás. E se elas se formaram há muito tempo, elas estão se desgastando, então elas são mais arredondadinhas, elas têm uma altimetria baixa, que é o que acontece com a nossa regiãozinha dos montes Urais, que é o número 8, e também os Alpes escandinavos de número 9, além dos montes Peninos de número 10, que fica no Reino Unido. Tá? Esses são os 3 principais planaltos ou montanhas antigas.
Nossa, Marcos, e os outros ali, o 6, o 7, o 11 e o 12? Eles são importantes, mas para os nossos estudos, para o que a gente vai fazer mais para frente, esses 3 são mais do que suficiente. E eles são os principais porque eles foram os mais desgastados por conta da ação das glaciações. Glaciação, já vamos chegar lá, segura a pança aí. Então a gente tem aqui a de número 8, certo? Montes Urais. Número 9, os Alpes Escandinávios. E o número 10 é a região dos Peninos. Para quem é nerdão aí, tem um filme muito antigo, uma série de televisão, na verdade um conjunto de filmes que se chama Highlander, o Imortal. Por que se chama Highlander? É um morador das áreas altas. Que tipo de relevo é esse? É um planalto, cara. São as áreas mais altas do Reino Unido, as Highlanders, as Highlands, as áreas altas. Vou mostrar umas imagens para vocês daqui a pouco. Enfim, sobre os dobramentos modernos, as montanhas, as cordilheiras de montanhas, a gente vai ter que saber também algumas. Quais são elas? Os Alpes, os mais famosos conjuntos montanhosos europeus, onde tem os Alpes suíços, os Alpes franceses, e a gente tem um importante monte, que é o Monte Branco. Tá? É o mais conhecido, mas não é o mais alto. Temos que saber também o 16, os Apeninos, região italiana, onde a gente tem muita atividade vulcânica, vulcão Etna, vulcão Vesúvio, vulcão Stromboli, que, enfim, estão em constante atividade. O Vesúvio, vocês estão ligados, né? Que passado lá, a galera ficou embaixo de cinzas, etc. Enfim, então são grandes áreas vulcânicas e montanhosas na Península Itálica, tá? Outro que vocês têm que saber são os Balcãs, só que os Balcãs é essa doidura aqui, ó, essa zona, né? A gente chama de Balcãs essa regiãozinha. Mas podemos dizer que toda essa área aqui próxima à Grécia e ao leste europeu são os Balcãs. Inclusive nós temos a Transilvânia, a terra do Drácula, ali perto. E por fim o Cáucaso, de número 21, aqui no cantinho, né, na fronteira entre a Europa e a Ásia, na regiãozinha que nós temos Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. E é aqui que a gente tem o ponto mais alto do continente europeu, que é o Monte Elbrus. E que olha que engraçado, a gente também tem uma depressão, que é uma área abaixo do nível do mar ali, tá? Mas enfim, de novo, número 15, os Alpes, número 16, a região dos Apeninos, número 19, 2, os Balcãs e 21, a regiãozinha do Cáucaso. Lembrando que é no Cáucaso que a gente tem o Monte Elbrus, que fica ali na Rússia, na fronteira com a Geórgia, que é o ponto mais alto do continente europeu, 5.600 metros mais ou menos. Ok? Sobre as estruturas geológicas que a gente falou, primeiro a gente tem que saber, né, que no sul predominam os dobramentos modernos, as montanhas, né? Toda a porção sul e sudoeste ali, sul, sudeste e sudoeste, enfim, toda a faixa ali do mar Mediterrâneo é formada por áreas montanhosas. Essas montanhas, certo? Elas se formam a partir do choque das placas tectônicas e a gente deve se lembrar, ela recebe o nome de dobramento moderno porque uma dessas placas ela é mais mole, ela tem menos densidade, ela não é tão dura. E o que acaba acontecendo? Quando tem o encontro das placas, né, tem um dobramento ou uma curvatura da placa tectônica que acaba se elevando e formando essas montanhas. Ela recebe o nome de dobramento moderno porque ela se formou nos últimos 60 milhões de anos. Nossa, Marcos, 60 milhões de anos é muito tempo. Não é. Na história da Terra de 4 bilhões e 600 milhões de anos, 60 milhões de anos são 6 meses. É rapidex, certo? Na Europa, né, como eu já disse, a gente tem constante atividade vulcânica também nessa partezinha, tá? Então nós temos aqui imagens, à direita aqui a gente tem o Monte Branco, nos Alpes Suíços, tá? E aqui são os Alpes Austríacos, na Áustria, na fronteira com a Alemanha. Eu que tirei essas fotos da internet. Enfim, aqui a gente tem a área dos Apeninos, novamente o Monte Branco, e aqui a gente tem o ponto mais alto da Europa, que é um antigo vulcão, que é o Monte Elbrus, ok? Partiu falando sobre as glaciações.
Quando a gente fala das glaciações, a gente está falando sobre áreas extremamente frias, ou um acúmulo de gelo nessa regiãozinha. Vocês estão vendo? Tem uma geleira. Essa geleira ela exerce uma pressão muito forte, ela vai raspando o solo, tá? Se ela vai raspando o solo, ela vai desgastando o solo e conforme ela vai avançando, vou fazer um desenho aqui, e conforme ela vai avançando nesse sentido aqui, ela vai depositando sedimentos. Esses sedimentos eles se acumulam, certo? E formam quase que uma barreira, né? O que acaba acontecendo? Quando a gente saiu da era glacial, esses sedimentos eles continuaram acumulados. Mas o que aconteceu com o gelo? Derreteu e virou lago, né? Então, a maior parte dos lagos que a gente tem na Rússia e no extremo norte da Europa e do Canadá, enfim, são lagos de origem glacial, são lagos aí que têm milhões e milhões de anos, tá? E se formaram por conta dessa movimentação. E só para ficar bem claro, né, para a gente entender essa pressão aí, o solo, é como se a gente pegasse um papel, né, uma folha de papel, um caderno, e passasse a borracha. Fizesse assim com a borracha bem forte. A hora que a gente para e solta, não vai ficar um monte de pedacinho de borracha? É como se fossem esses sedimentos das glaciações. Aqui a gente chama sedimentos de moreinas ou de morenas. Engraçado, né? Morenas. Mas enfim. Então as glaciações, elas são essas responsáveis pelo desgaste do relevo lá no hemisfério norte. Imagina o peso de uma geleira, 800 metros de altura de gelo. Imagina o peso disso. Avançando no período mais frio, recuando no período mais quente. Avançando no período mais frio, recuando no período mais quente. Isso vai fazer com que haja muito desgaste do relevo e acúmulo de sedimentos. E o que é legal é que o relevo ele vai começar a ficar arredondadinho. Enquanto as montanhas, como a gente enxerga que elas são pontiagudas, porque são novas, elas não se desgastaram muito, os planaltos, por suas vezes, eles são superfícies mais arredondadas, como a gente enxerga. Aqui, ó, a gente tem um Highlander da Escócia. Percebam que ele é mais arredondado, né? Aqui nós temos os Montes Urais. Também, né? A gente vê um pontiagudinho aqui, mas de modo geral são superfícies, né, mais arredondadinhas, mais desgastadas do relevo, certo? E aqui a gente tem... E agora? Aqui são os Alpes escandinavos. Aqui dá para perceber muito bem que ele é arredondadão mesmo, né? A gente consegue enxergar bem arredondadinho, certo? E por que ele é arredondado mesmo? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa das glaciações, por causa dos processos erosivos que acontecem. Lembra? Imagina o gelo lá. Avança e recua, avança e recua. Ok? Hashtag partiu para o próximo tipo de formação de relevo. Ah, que são os fiordes, isso que é legal. Os fiordes, eles são relevos também que se formaram a partir das glaciações. Esses fiordes, eles são relevo em formato de letra U. Por que eles têm esse formato de letra U? Tá? Eu vou voltar lá naquela imagem do relevo, que eu acho que vai ficar mais legal. Vocês estão vendo que tem reentrâncias aqui, ó, isso daqui é o oceano avançando, isso daqui é o oceano avançando. Tudo isso daqui são áreas do oceano que parece que avançam no relevo, né? Isso são os chamados fiordes. Os fiordes são regiões que foram se desgastando muito por conta do avanço das geleiras. Então imagina que tudo isso daqui, ó, desde essa parte mais elevada até aqui era coberto por gelo. Esse gelo avançava, avançava, avançava. Ele ia avançando e ele foi escavando o terreno, certo? Ele foi levando esses sedimentos. Isso fez com que a região ficasse tão desgastada que o mar avançou. Então o que a gente enxerga aqui, essas áreas muito bonitas, muito maravilhosas, extremamente planas, na verdade são águas salgadas. Não são lagos. Não são lagos porque eles estão em contato direto com o oceano, certo? E a gente tem, tá vendo? Uma área muito plana. Aqui é como se tivesse o relevo sido desgastado, né? Naquele formato de U. Então tudo isso daqui, ó, que eu vou pintar de branco, era tudo gelo, 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 gelo.
gelo, e nem dá para ver, gelo, 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 gelo. Enfim, no final da aula eu vou colocar para vocês um videozinho sobre as glaciações, que vai ajudar a gente a entender esse processo. Ok, meus queridos? Bom, partindo agora sim para o centro... Ó, Rio Danúbio, ele já falou de uma planície sedimentar pra gente. Sempre que eu falo ok, tá de sacanagem comigo agora, né? Ele apita ali, ele vai pesquisar o que eu falo. Mas enfim, dentro das planícies, nós temos o nome de planícies sedimentares. Sedimentares porque ela recebe sedimento de outra região, certo? Elas são superfícies muito rebaixadas de relevo, né? Normalmente ficam entre 0, exceto a Holanda, que está abaixo do nível do oceano, e 400, 500 metros. Os planaltos, eles vão aí de 400, 500 metros até 2, 3 mil metros, e acima de 3 mil metros nós temos as montanhas. As planícies se formaram por conta, né, desses sedimentos que foram depositados pelos rios, que o rio também vai escavando o relevo, vai deixando tudo planinho, e também por conta das glaciações, certo? As principais planícies que a gente viu lá são as planícies de número 1, lembra? A planície de número 1 é a planície dos Países Baixos, planície holandesa. Depois a gente tem a 2, que são as planícies germano-polonesa, ai que risco feio. E, por fim, a de número 3, grandona, planície russa. Planícies são relevos muito planos. Eu acho que dá para perceber que é bem plano, né? Retinho, retinho, a gente não vê montanha, não vê nada, nada, nada. Aqui é o Porto de Roterdã, é importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, aguarda aí. Enfim. Aliás, a gente vai falar agora, né? Tanto é que é outra coisa bastante importante para se dizer. Dentro dessas planícies, que são relevos mais planos e que recebem sedimentos das áreas mais elevadas, afinal elas são as mais baixas, o sedimento se deposita lá e vai ficando tudo retinho, bonitinho, planinho, é justamente nessas áreas de planícies que a gente tem as principais áreas de... hidrografia, os principais rios, os rios mais navegáveis da Europa, certo? Aliás, o rio Elba, o rio Reno, enfim, a gente tem uma infinidade de rios aqui que são importantes para a economia, para a navegação e para a agricultura, porque além de serem muito planos e propiciarem a navegação, a navegação, né, entenda no sentido de transportar pessoas e também mercadorias, produtos, certo? Mas também é muito importante porque tem solos férteis nas margens desses rios. Então a agricultura se desenvolve também por conta disso. Tudo bem? Nós temos aqui os principais rios europeus, né? A gente tem o rio Volga, totalmente na Rússia, o rio Danúbio, extremamente importante porque atravessa uma grande quantidade de países, é o rio mais internacional da Europa, tá? Porque ele liga diversos países. O rio Reno, do ponto de vista econômico, é o mais importante. E a gente tem outros rios, né, de menor importância, mas que é importante citar, como o rio Sena, na França, o rio Ródano, né, na França também, a gente tem o rio Tamisa, no Reino Unido, a gente tem o rio Po, aqui na Itália, enfim, tem uma outra infinidade de rios, tá? O rio Elba, como a gente havia falado, aqui também na Alemanha, enfim, tá? Aqui no cantinho, né, da tela a gente tem as áreas de nascentes dos rios e os tamanhos deles, né, suas extensões. Então o Volga é o maior, seguido do Danúbio, depois a gente tem o Reno, o Ródano e o Sena. Esses são os 5 principais rios, mas nós vamos falar de apenas 3, que são os 3 principais. E a gente vai começar agora. O rio Volga. Como eu já falei, e vocês viram ali na tabelinha, o rio Volga é o mais extenso da Europa, certo? Ele é um rio extremamente plano e ele está todo dentro da Rússia. Então ele é importante para quem? Para a Rússia. Sabe o que deixa esse rio mais importante ainda? É que ele é uma área de saída da Rússia para o oceano, para o Mar Cáspio. E ela consegue, né, daí fazer uma ligação com outras regiões, com outros países. Observem aqui, ó. O Mar Cáspio está... Cadê? O Mar Cáspio está aqui, então ele vai desaguar nessa região. A Rússia consegue levar mercadorias
né, para a Ásia, toda essa regiãozinha aqui, ó, para o Oriente Médio, certo? Então é importante via de escoar produtos para a Rússia e da Rússia para outros países, ok? Só que tem um porém. Ah lá, ok. Só que tem um porém. Como a gente está falando de uma região perto do polo, que recebe massa de ar fria constantemente, esse rio ele vai se congelar no inverno. Então aqui a gente tem uma cidade chamada Samara, tá? Essa cidade é uma cidade que está nessa planície germano-polonesa, às margens do rio Volga, uma planície fluvial, porque está na margem do rio, e ela se desenvolve por conta desse cara. Só que olha o inverno como que fica aqui, cara. Fica tudo congelado, a galera faz atividades de lazer nesse rio congelado. Joga hóquei, esquia, enfim, faz piquenique, faz aqueles furos e pesca, enfim, fica muito louco. A galera se reúne em cima do rio durante o inverno, tá? Não tem perigo de rachar, fica tranquilo. Ok? Saindo aqui da região do Rio Volga, a gente vai para o rio Danúbio. Como eu falei, ele é o principal rio do ponto de vista geopolítico, porque ele liga muitos países. Ele atravessa 10 países, né? Ele nasce na Alemanha, certo? Passa por Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Romênia, Bulgária, enfim, e deságua lá no Mar Negro, tá? Então, né, ele passa também pela Romênia, pela Ucrânia, né, que está aqui, ó, pela Moldávia, que também está aqui, aqui é a Ucrânia, aqui é a Moldávia, enfim. São 10 países e 4 capitais. É muito louco que dá para fazer um cruzeiro no Rio Danúbio que você conhece 10 países numa tacada só. Muito louco, né? Mas enfim, percebam que ele também é um rio bem plano, né? Aqui a gente tem um barcão aqui para a navegação, então esse rio, como ele liga 10 países, o comércio entre esses países acaba se fortalecendo bastante, né? Então é da hora, porque a gente pode entender que a economia europeia ela se dinamiza com o uso dos rios para o transporte de mercadorias, para o turismo, para o transporte de pessoas, ok? E para finalizar, a gente tem o Rio Reno. O Rio Reno é o terceiro maior, né? São cerca de 1.200 quilômetros de extensão, só que ele é mais importante do ponto de vista econômico porque ele atravessa uma das mais importantes áreas industriais do mundo. Ele atravessa nada mais, nada menos do que França, Alemanha e Holanda. Aliás, ele separa, né, a França da Alemanha e ele deságua na Holanda, nos Países Baixos. E por que ele é muito importante economicamente? Ele atravessa importantíssimas, eu falei importante um monte de vezes, vou continuar falando porque é importante. Ele atravessa inúmeras áreas industriais, das mais diferentes indústrias que vocês podem imaginar, da indústria mecânica, indústria automobilística, da indústria da indústria aeronáutica, eu ia falar aeronáutica, essa aeroespacial, mas enfim, a indústria aeronáutica, a indústria de base, porque essa região também tem grandes áreas de exploração de carvão, enfim, de ferro. Essa região ela é muito, muito, muito importante, porque então ela abastece a economia de França, Alemanha e dos Países Baixos, da Holanda. E o que é legal, na foz do Rio Reno, eu tenho o porto mais movimentado do mundo, que é o porto de Roterdã, certo? Sabe o que deixa mais importante ainda? Esse rio ele é ligado a outros rios europeus por conta da criação de canais artificiais. Os seres humanos foram lá e escavaram o terreno e fizeram com que esse rio, o Rio Reno, se ligasse a outros rios, a ferrovias, a rodovias. Enfim, eu tenho um sistema de transporte ligado ao Rio Reno gigantesco que abastece toda a Europa. Por isso que ele é importante. E aqui eu só vou mostrar para vocês o tamanho do porto de Roterdã. Tudo isto daqui é o porto de Roterdã, gente. É gigantesco. Só para comparar, se a gente fosse ver o Porto de Santos seria mais ou menos só isso daqui, ó. Eu vou até desenhar. Em vermelho eu vou desenhar o Porto de Santos, tá? Que seria mais ou menos isso daqui, o Porto de Santos. E o Porto de Roterdã eu vou desenhar na cor amarela. O Porto de Roterdã é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. É o Porto de Roterdã. Isso daqui é uma área nova que está sendo construída. Para deixar ele ainda
né, maior. Então a importância dele é gigantesca, porque ele abastece praticamente toda a economia europeia na porção continental. Ok? Pessoal, é isso. Vocês estão mais... Vocês estão mais do que aptos a fazer aí as atividades referentes à hidrografia e ao relevo europeu, certo? Durante a semana eu vou enviar a segunda parte dessas aulas para vocês, que vai falar sobre o clima e a vegetação, e a gente consegue finalizar. Beleza? Meus queridos, um grande abraço para vocês, se cuidem, façam tudo o que vocês têm para fazer aí, tá? Tchau!